Bom dia, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia. Começando mais uma manhã. Hoje, quarta-feira, 17 de agosto. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa nova medicina, né? Ou pelo menos essa possibilidade da gente fazer algo novo. Que na verdade nem é novo, né, gente? São resgates. A gente está vivendo um momento bem diferente dentro da medicina, bem diferente daquela medicina para a qual a gente foi formada, bem diferente do que falaram para a gente que seria, tanto em coisas boas quanto em coisas ruins, né? Então, nesse último, sei lá, depois do ano 2000, eu já fiz faculdade, em 2000, eu entrei na faculdade em 2002, mas eu acredito que foi aí que tudo começou a mudar, né? Porque a gente começou a ter acesso a muitas outras informações que não se tinha. Olha, esqueci de pôr brinco. E a gente também começou a passar por muitas mudanças. Se a gente olhar para o mundo final da década de 90, e eu tenho 40 anos, então eu me lembro do mundo no final da década de 90, muita gente não se lembra, né? Muita gente nasceu depois, ou foi criança naquela época. Então a gente que lembra, a gente sabe que parecia um mundo plano, né? Que não tinha muitas instabilidades, exceto as instabilidades políticas que sempre existiram. Ele não tinha muitas instabilidades na forma de viver, as pessoas viviam mais ou menos do mesmo jeito. Então, pra mim, né, eu decidi fazer medicina lá no final da década de 90, tava terminando o colegial, e eu tinha uma outra percepção. Eu sei lá, eu alucinava do que seria medicina, talvez. Porque quando a gente nunca viveu a experiência, a gente não sabe exatamente como é ser aquilo, como é viver aquilo no dia a dia. Então existe uma grande romantização em relação à nossa profissão. Uma romantização que ela devia ser banida total, né? Porque não tô falando que é ruim, não. Eu só tô falando que não é tão romântico como as pessoas colocavam, né, ou colocam ainda, em relação a cuidar das pessoas em altos níveis de estresse, de tudo que a gente vive, em altos níveis de adoecimento, quanto a forma como se faz medicina hoje ela é adoecedora. Eu não sei se no passado foi diferente, eu só sei que hoje, né, a medicina tradicional contemporânea, ela tem uma característica de adoecer também seus profissionais. Eu não estou falando que ela é ruim, eu só estou falando que a gente tem que rever alguns conceitos e alguns pontos da forma como ela acontece, né? Então, assim, ela ainda tem um padrão muito industrial, né? Muito focado em produtividade, em diagnóstico e tratamento. Então, isso aí ainda se distancia um pouco da essência do humano. E a gente tem vivido um mundo, por mais que a gente vê que o mundo esteja meio não, né? Bastante bélico, assim. Por mais que a gente esteja passando por questões difíceis no mundo, a gente também tem um grande número de pessoas passando pela percepção de que falar de saúde é um processo também pessoal, né? Então a gente tem uma construção de um novo público, de novas pessoas, inclusive nós, que sabemos que saúde tem a ver com você fazer novas escolhas, com traçar novas rotas, que não é só fazer diagnóstico e tratar sintomas com remédios. Então, isso existe, esse movimento existe, é desse movimento que eu tô falando. Como eu falei pra vocês lá no final do século passado, quando eu, pelo menos, decidi, eu entrei, sei lá, eu terminei o colegial em 99. Então, no ano 2000, eu já entrei no cursinho para fazer medicina. E sei lá por quê, eu acho que tudo começou a mudar daquela época para cá, né? E nós tivemos acesso a muitas informações que a gente não tinha a partir da internet. Muitas coisas se popularizaram, popularizaram, é isso. Então, e muita comunicação ebuliu, foi uma ebulição, né, de um processo de comunicação. Veio o e-mail, vieram, né, a gente acessar conhecimento de outros países com muito mais fáceis, assim, a gente não precisava esperar um livro ser editado, né, assim, na época que eu fazia faculdade, a gente esperava editar um livro, né, eu me lembro daqueles livros de medicina interna, não sei se vocês lembram. Eu esqueci, eu tenho até hoje um azulzinho de medicina interna,
aqueles livros maravilhosos, mas quando eles eram editados para nós, a maioria deles já estava antigo, porque eles tinham se baseado em estudos de 5, 10 anos atrás. Então, hoje a gente não precisa disso, a gente pode pegar todo o material, a gente ainda usa os livros, mas a gente tem acesso ao material do PubMed muito mais fácil da nossa casa, né? Então, assim, muita coisa mudou em termos de comunicação. E muitas coisas mudaram também em relação aos questionamentos que a gente faz dentro da medicina. E talvez isso tenha sido a maior mudança, a mudança da percepção. Como diz as minhas alunas, elas falam, nossa, gente, não é nada demais, é só um novo paradigma, né? Então é mais ou menos isso. A forma de ver o mundo, ela está mudando, né? A gente veio de uma forma de ver o mundo muito mecanicista, apesar de que sempre existiu uma visão meio mais integral, mais sistêmica, mais espiritual do ser humano. Mas a gente vem de um mundo focado e pautado numa ciência totalmente mecanicista, né? Que ela cuida só do nosso corpo, que ela olha só o material. Então, como que a gente vai fazer agora que a gente está passando para um mundo onde as pessoas estão tendo um olhar mais sistêmico? Vocês com certeza também assistem esse movimento acontecendo. Quantas terapias emergiram, quantos movimentos dentro da medicina, quanta gente falando de saúde integral, de saúde e bem-estar, de estilo de vida, de integratividade, de racionalidades médicas. Então isso entrou em ebulição. E aí existem dois grupos. O grupo que eu falo dos médicos mais jovens, que eles já estão vindo com essa cabeça, sabe, de fazer uma medicina diferente. Na verdade, os médicos jovens que eu tenho recebido no meu grupo, assim, eles não são a maioria, né? São a minoria ainda, porque a faculdade ainda nos forma totalmente defasados para olhar para um mundo que não existe mais, né? A faculdade, ela é muito engraçada, né? Porque ela ainda forma a gente com esse olhar de que nós somos, que o médico vai sair assim, ó, com tudo pronto. Aí ele entra num outro padrão louco, que é o padrão de concorrer pela residência. Aí passa na residência, continua se sentindo caro. Vai para um cursinho de residência, né? Porque tem o cursinho para entrar na faculdade, o cursinho para residência. Vai para residência, é humilhado pra caramba e pensa assim, bom, vou sair da residência, vou ser o cara, né? Aí sai da residência a cara, né? Lá, a mulher, principalmente. A mulher sofre muito mais, né? Porque ela já tá quando ela sai da residência, ela já tá numa idade que ela quer casar, ter filhos. E aí vem outras demandas, outros questionamentos. Thaís, ainda saem muito arrogantes da faculdade, não saem? Então, esse que é o problema, porque saem muito arrogantes da faculdade, gente, na hora que cai no mundo, o mundo não tem dó, o mundo, ele faz a gente realmente, assim, arrastar a cara no chão, né? Principalmente o mundo da medicina, você vai trabalhar, e aí fica aquela pessoa que vai trabalhar no SUS, porque falaram pra ele que ele ia ganhar, sei lá, 15, 20 mil reais, né? Então ele sai todo posudo da faculdade, vai trabalhar no SUS, mas como ele encontra ali uma realidade nua e crua muito dolorosa, tanto de questões socioeconômicas, quanto de estrutura mesmo do espaço, às vezes, né? Do lugar onde ele vai trabalhar, ele não se adequa, ele começa a fazer mal feito e ele começa a dar problema, né? Então, assim, muitas vezes os problemas e os problemas que existem dentro da medicina, eles começam lá nessa arrogância que se constrói na faculdade. Desculpa, gente, mas vocês sabem que eu tô falando a verdade, né? A gente se conhece, a gente conhece nossos colegas. Então, e aí, o que acontece? Só que já tem muita gente saindo diferente, já tem muita gente que está acessando outros conhecimentos, ou que tiveram acesso à faculdade de um lugar, assim, mais maduros, mais velhos. Eu tenho várias alunas que foram para a faculdade depois de mais velhas, sabe? Foram fazer medicina. E aí elas saem da medicina com outra cabeça, com uma cabeça, assim, muito mais centrada, muito mais inteiras, assim. E eu acredito nessas pessoas, entendeu? Porque, infelizmente, todos vão chegar a essa conclusão, né? De que a medicina mudou, que eles vão precisar mudar, que eles vão precisar ter humildade para aprender muitas coisas de novo, vão ter que ter humildade para recomeçar, que a vida não vai ficar dando tudo nas mãos o tempo todo, como o pai e a mãe dá pra gente, né? Então, assim, eu confio nas pessoas que estão dispostas, né? E são muitas que estão dispostas a fazer uma nova medicina. E fazer uma nova medicina é vestir a camisa de sim, vamos fazer. Nós estamos num momento crucial da humanidade, em que tudo está mudando, né? A gente tem aí um novo mundo, a gente não tem o mesmo mundo, a gente tem um novo mundo e ele não é só
pela comunicação, ele é pela mudança da visão de vida, da cosmovisão, né, da visão de mundo. Então, tem muita gente que está insatisfeito, tem muita gente que está procurando e tem muita gente que ainda nem entendeu o que está acontecendo. Então, as pessoas que estão insatisfeitas e as pessoas que estão procurando, elas vão encontrar. Por quê? Porque tem muito movimento legal acontecendo. Então, eu confio nessas pessoas, entendeu? As pessoas que chegam para mim nos cursos, elas não querem ter só um consultório. Elas querem sim ter um consultório mais valorizado, poder trabalhar com ganhar mais dinheiro mesmo no menor período de tempo e trabalhar mais para isso, assim, só que de uma forma mais leve, de uma forma de fazendo uma medicina que realmente vale a pena, entendeu? De uma medicina que realmente, assim, eu sinto que se eu não puder oferecer ali naquele meu atendimento a cura, pelo menos o conforto, o direcionamento, o cuidado eu ofereci. Então, tudo isso faz parte de você oferecer algo melhor, entendeu? Ah, Thaís, ó, que legal, muito bom. Então, você faz 25 anos de formada, eu nem sei quantos anos eu tenho, me formei em 2008, já tenho mais de 15, eu acho. Vou fazer 15, na verdade, vou fazer 14 esse ano. Eu acho que ainda a nossa geração, ela tá bem frustrada, assim, porque foi a geração que eles pintaram que a gente ia tipo assim, a vida tava ganhando na Mega Sena, né? E aí você vai pro mundo e não é assim a realidade, né, gente? Por favor, que a realidade, ela tem vários chamados para nós. Mas agora o que a gente precisa fazer é olhar para onde nós estamos e pensar que a medicina agora ela vai ser outra. Pode ser que leve um tempo e pode ser que existam mundos paralelos no primeiro momento. Eu vejo isso, vejo mundos paralelos. Eu vejo umas pessoas vivendo ainda do mesmo jeito, né? Que saindo da faculdade, indo para residência, trabalhando em grandes hospitais. Eu vejo ainda algumas pessoas saindo e indo trabalhar no SUS e se realizando ali ou não, né? E eu vejo um grupo de pessoas construindo essa nova conversa dentro da medicina, essa nova cosmovisão. O único problema é que esse grupo está cada vez maior. Como eu falei, ele vai para linhas diferentes, medicina do estilo de vida, igual você, Ayurveda, antroposofia, medicina da saúde integral. Então, a gente vai para linhas diferentes, mas estamos falando da mesma coisa, estamos buscando a mesma coisa, que é esse novo olhar para esse novo mundo dentro da medicina, que é poder fazer algo que realmente faça sentido. Então, esse grupo, ele tá cada vez maior, sabe? E assim, num primeiro momento, toda ideia nova, ela é ridicularizada, num primeiro momento, né? Assim, eu vejo assim, né, os dramas das minhas alunas, elas falando essa questão do sofrer bullying, né? Eu tenho uma aluna que ela se formou na USP e ela fala que o tanto que ela sofreu muito bullying por ser diferente, por pensar diferente, por ver o ser humano diferente. Ela formou agora, há muito pouco tempo atrás. Então, assim, a gente ainda tá sofrendo bullying, as pessoas ainda vão criticar, mas eu falei isso essa semana na mentoria, né? Porque surgiu essa questão da crítica, né? Uma das minhas alunas lá, ela falou assim, nossa, eu acabei de perceber que eu ainda tenho muito medo das críticas dos meus colegas, dos meus professores, que me seguem no Instagram, por exemplo. E aí eu falei assim, olha, como que a gente pode se blindar das críticas? A melhor forma é fazer com o máximo de profissionalismo possível. É não ir confrontando, é fazer realmente assim, de uma forma profissional. Profissional nos detalhes, sabe? No detalhe do conhecimento, no detalhe da harmonização, da sua comunicação, ter na manga, assim, sabe? Ter na manga artigos, ter as suas... se blindar, realmente, sabe? E por isso que eu fui, no primeiro momento da minha transição, assim, eu fui muito cientista, muito. Eu pegava o PubMed e ia desbravando ali todos os artigos de medicina integrativa que eu encontrava. Eu lia pelo menos uns 2 ou 3 por semana. Por quê? Porque eu precisava me blindar, entendeu? Eu precisava segurar, me blindar justamente por ser diferente. Fui ridicularizada com certeza. Mas o que eu gosto de falar é que muitas vezes as mesmas pessoas que elas não tinham coragem de falar sobre mim, né? Nunca fizeram. Uma vez eu me lembro que eu fiz uma live com um grande professor da universidade, que também tem uma pegada mais dessas de saúde integral, só que ele vai mais para medicina do estilo de vida.
e ele não divulgou nada da live. Ele só foi lá e fez a live comigo. Ou seja, assim, pra ele era meio que vergonhoso fazer uma live comigo, sendo que ele foi fazer porque ele queria também pegar os meus seguidores, ou sei lá, sabe? Eu não entendi muito bem a dinâmica do processo, só sei que eu entendi que ele tinha uma questão adoecedora, que é a questão que é dentro da medicina, muita gente vê isso muito. As pessoas ainda quererem, como é que eu vou falar, né? Elas ainda querem pegar o seu, mas elas não querem compartilhar. Elas ainda temerem tanto falar de saúde e espiritualidade, né? As pessoas temem, né? É incrível isso. Então, muita gente boa, muitos bons professores, muito bons médicos, por exemplo, não tô falando que tá errado, tá? A medicina do estilo de vida é uma bênção, assim. É bem legal, tem todos os pilares, é um negócio estruturado, sedimentado, mas não aprofunda naquilo que são as questões anímicas, né? Não aprofunda. Eu não tô falando que tá errado, não. Tô falando que é uma das linhas dessa nova medicina. Eu só estou falando que ainda tem muita coisa pra abrir, sabe? Muitas coisas ligadas à nossa condição de seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, muita gente sabe, todo mundo sabe disso, né? Todo mundo, inclusive, só que as pessoas não querem falar da parte de espiritualidade, por exemplo, dentro da medicina, sendo que esse é o novo gancho, esse é o novo pilar, é essa aí que é a linha que a gente tá, que tem muita gente boa estudando, que tem muitos artigos. Por quê? Porque tem medo de ser ridicularizado a partir do momento em que fala de espiritualidade, entendeu? Então, assim, isso é um medo que eu nunca tive. E eu sei que já fui ridicularizada por isso, não tem problema. Mas eu vejo que é tudo um processo que ainda precisa evoluir muito, muito mesmo. E tudo isso nesse medo do que as pessoas vão falar. Eu tenho uma aluna da última turma da mentoria, não dessa, da última, de março, que ela, assim, eu não sei quanto tempo mais vai levar ainda para ela realmente fazer o seu consultório autêntico acontecer. Porque ela quer muito. Só que ela gosta muito da área, por exemplo, de ginecologia natural, mas ela tem muito medo de ser apedrejada, né? Porque isso não é ciência, isso não é científico e tal e coisa. Enfim, a gente tem as formas de falar sobre isso, né? Assim, querendo ou não, por exemplo, o Abel Sainz, eu acho que fala sobre isso, né? Que fala muito sobre isso, que tem inclusive um trabalho com ginecologia natural. Ela é apedrejada o tempo todo, entendeu? Só que se a gente que sabe até onde a gente vai na nossa conversa, ou aquilo que a gente aguenta, que a gente banca, né? Pergunta se ela tá se importando. Nem um pouco. Ela nem precisa da medicina mais, com certeza. Entendeu? Então, assim, precisar financeiramente falando. Então, a gente vai se preparar para blindar isso com muito profissionalismo. Sabendo mesmo daquilo que a gente está falando, entendeu? Até para falar que não, isso aqui realmente não é ciência. Quando eu falo, por exemplo, na antroposofia, o Rudolf Steiner, ele buscou montar um processo de conhecimento científico, e tanto é que ele chama a antroposofia de ciência espiritual. Porque tem toda uma estrutura de investigação científica ali. Mas isso não é reconhecido pela nossa ciência, entendeu? E não tem problema, não para mim, não para várias pessoas que se tratam. Então, assim, existem muitos mundos dentro da medicina, como eu falei, né? O mundo está mudando, então a nossa forma científica, que é o nosso método científico, ele não está errado, só que ele tem uma estrutura de investigação só do material. Então, quando a gente partir para uma estrutura de investigação de outros pontos, a gente com certeza vai evoluir. Isso já tem acontecido, né? A gente já tem feito esse movimento já é grande. Então, assim, esse é o novo mundo. O novo mundo a gente usar os recursos que nós temos hoje para construir novas informações de saúde, para construir novos caminhos para as pessoas viverem melhor. Da forma como a gente vive hoje, no mundo hoje, é impossível a gente não passar por algum processo de adoecimento, porque faz parte da experiência humana adoecer, né? Não tem como você não ter ao longo da vida nada, ou não tem como você morrer também, envelhecer, sem o processo natural do envelhecimento. O que a nova medicina tem trazido é como passar por esses processos com uma cura mais profunda e ao mesmo tempo sem tanto sofrimento para o nosso corpo, né?
Então como eu falei, tem muitos mundos dentro desses mundos, outros mundos. Então a gente tem dentro da própria nova medicina muitas linhas que têm percepções totalmente diferentes. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui básico para vocês, né, de uma percepção diferente. Isso não significa que uma e a outra estão erradas. Tem o grupo que estuda longevidade saudável. Eu não conheço direito, assim, mas eu acho interessante. Eu tenho uma aluna que estuda e que está começando a tratar as pessoas com hormonioterapia mesmo, né? Assim, com tratamento hormonal ali no período do climatério, da menopausa. E já tem uma outra linha, por exemplo, dentro da medicina antroposófica, o que eles falam desse período nosso? Esse período da menopausa. É um período em que a gente tem uma perda natural de vitalidade, mas a gente tem um aumento de consciência. Então, isso pro ser espiritual que vive essa experiência, isso é extremamente importante. É uma das viradas mais importantes do nosso momento biográfico, né? Porque a gente trata muito de biografia e tal. Então, como que a gente vai fazer essa virada se nós mascararmos esse momento a partir do hormônio, por exemplo, entendeu? Então, são duas percepções totalmente diferentes. Dentro da medicina da saúde integral, que é essa abordagem que eu faço, eu falo que depende muito, muito de coisas que você trouxe, né? Então, assim, a abordagem da medicina da saúde integral, ela é físico, mental, emocional e espiritual. Então, a mulher, por exemplo, que está passando pelo climatério, eu particularmente não reponho hormônio. Por quê? Porque eu não tenho uma formação, eu não estudei, não é a minha pegada, entendeu? Mas o que eu vou fazer com ela é ajustar a saúde física, né? Assim, olha, sono, alimentação, atividade física, saúde mental, ver quais são os fatores estressores, emocional e essa condição existencial que eu falo, né, que é o espiritual, para que ela possa passar por aquele momento de uma forma mais inteira. Passando por aquele momento de uma forma mais inteira, se ela ainda tem sintomas e realmente para ela é extremamente desconfortável, ela tem a escolha de viver a experiência ou não, de fazer uma reposição hormonal, entendeu? E aí de procurar uma pessoa que faça, né, que seja específico nisso. Então depende muito de cada pessoa. Eu particularmente acredito que antes da gente pensar em fazer qualquer intervenção, né, nessa parte do corpo mesmo, da nossa biologia, que a gente tem que fazer intervenção nos fatores que estão nos adoecendo. E esses fatores podem ser, inclusive, nutricionais, então a gente tem que olhar o todo, né? Então, tô viajando aqui, mas estou falando que dentro da percepção dessa nova medicina existem muitas linhas, inclusive, mas que vocês vão ter que ter o discernimento para saber realmente o que é essa nova medicina, sabe? Quais são os pilares que fazem sentido para você. Então, tem alguns pilares que é realmente esse momento que a gente está vivendo um novo momento de consciência. E não é todo mundo que está consciente, mas a maioria das pessoas estão passando por um processo de maior conscientização, é uma evolução humana mesmo. Então, dentro do seu processo de conscientização, o que é que faz sentido na nova medicina? Né? Faz sentido, por exemplo, na minha percepção, o que a nova medicina traz que é igual para todo mundo? É o ser no centro e não a doença. Né? Então, assim, isso é uma coisa que já mudou. É colocar a pessoa no centro e não a doença dela. Por mais que a gente fale, vamos nichar, né? Igual a gente estava falando disso essa semana lá no grupo. Vamos fazer o seu avatar das pessoas que sofrem com ansiedade. Então, a gente vai trabalhar a ansiedade, mas não é a ansiedade, doença. É a pessoa, Patrícia, por exemplo, que sofre com ansiedade. Entendeu? Então, a gente vai trabalhar a pessoa. Isso é um dos pontos importantes dessa nova medicina. O outro ponto importante é justamente esse olhar para o todo, né? Então, tudo importa. A saúde física, mental, emocional, espiritual, existencial, social, todas as questões importam ali. Porque não tem como a gente separar. Mesmo que ele vá fazer Então, assim, mesmo uma dermatologista fazendo um bom tratamento, em que ela possa fazer um protocolo legal ali de atendimento, para um tratamento de rejuvenescimento que seja. Mas se ela consegue trazer para aquele tratamento, para aquela pessoa, uma experiência da pessoa olhar para outros pontos da saúde dela também, por que ela está envelhecendo? Talvez o sono não esteja bom. Se ela conseguir trazer aquele olhar integral, mesmo dentro de um processo de estético, ela está fazendo uma nova medicina, entendeu? Então não é uma coisa restrita a uma ou outra especialidade.
Todo mundo pode incorporar. Então eu vejo que eu me lembro uma vez que a gente estava conversando isso, eu e algumas outras pessoas, sobre o caminho que a medicina tomou. Por isso que eu gosto de estudar história, né? Então por isso que essa parte da história eu falo que ela é importante pra gente. Eu dou uma aula só de história lá dentro do curso, que é para você saber de onde você veio, qual o caminho que a medicina tomou e por que chegou nesse ponto, né? Então nesse caminho que a medicina tomou, ela passou por muitos processos. E um deles foi justamente esse de separar para observar o pequeno. Só que quando a gente separa um fígado, um hepatologista, um pulmão, um pneumologista, um rim, um nefrologista, a gente muitas vezes perde a dimensão do integral, do todo. Né? Então a gente veio dessa para chegar na separação e agora a partir do momento da separação a gente está fazendo um caminho de volta. Só que não significa que tudo que a gente conquistou nessa separação se perdeu. A gente vai fazer um caminho de volta, mas com esses conhecimentos. E se a gente for olhar, né, dentro das grandes racionalidades médicas, daí entra a Ayurveda, a homeopatia, como eu falei, medicina tradicional chinesa, a antroposofia, a gente vai ver que as percepções de saúde do corpo são parecidas, mas são diferentes, né? Por exemplo, na antroposofia a gente tem os 4 corpos, os 4 órgãos, fígado, pulmão, rim, coração. Então, tudo é a base do tudo são esses 4 órgãos. Dentro da medicina tradicional chinesa, a gente também tem outras coisas que são importantes, dentro da... Enfim, então dentro de cada racionalidade médica tem uma nova percepção. Significa que ela tá errada e só eu tô certa, né? Porque alguns padrões as pessoas ainda estão saindo da faculdade assim, né? Esses dias eu vi uma postagem de um professor aí, de um médico que ele é bem conhecido, e ele é conhecido justamente por ser muito crítico, assim, muito cientista raiz, né? Não tô falando que ele tá certo ou que tá errado. Só que ele tem uma crítica muito feroz às práticas integrativas. Eu também tenho um monte delas, tá? Não tô falando que eu sou aberta a tudo, porque as pessoas às vezes chegam aqui no meu Instagram e acham que eu sou a defensora das práticas. Eu não sou a defensora das práticas. Eu sou a defensora de uma nova medicina. E nessa nova medicina, as práticas integrativas, elas podem vir junto ou não. Né? Eu não sou a defensora número 1, eu defendo aquilo que realmente eu vejo resultados, né? Também, como eu falei para vocês, também gosto de estudar o PubMed, também gosto de ler artigos, também tenho esse pé no chão. Mas essa pessoa, ela tem uma crítica muito feroz a todas as práticas. Então, ela estava criticando ali intensamente a acupuntura. Sendo que a acupuntura não é uma prática que eu tenho, né? Assim, não conheço a medicina tradicional chinesa, mas ela é uma das que mais tem respaldo científico hoje. Tem estudos, assim, N estudos mostrando os benefícios, N relatos de caso. Então, assim, a gente também não pode ser essas pessoas quadradas, né? E aí tem um monte de gente que vai lá e fala, não, realmente não funciona, realmente é ruim, realmente como é que eu vou falar? Isso é charlatanismo. A pessoa nem sabe, ela nunca estudou. Ela nem sabe que aquilo ali faz parte de uma cultura de 5.000 anos, de um aprendizado de medicina de 5.000 anos, sendo que o nosso aprendizado, nossa medicina convencional, que as pessoas saem tão arrogantes da faculdade, batendo no peito, ela tem 100 anos, da forma como ela é colocada. E aí você vai lá num negócio que tem 5.000 anos, que é a acupuntura e a medicina tradicional chinesa, a Ayurveda tem 5.000 anos, e fala que aquilo ali é tudo besteira, que aquilo ali não vale pra nada. Não, gente, isso é uma percepção totalmente arrogante do ser, entendeu? Da nossa formação. A nossa formação, ela traz essa percepção muito errônea do todo, em que a gente sai achando que só aquilo que a gente aprendeu ali vale, né? Então, quando você começa a estudar fora da caixa, né, que é o que acontece com todas as minhas alunas, começa a estudar fora da caixa e ver outras coisas e tal, e aí você vai para aquele lugar, nossa, mas se eu falar sobre isso, ai, meu professor, o que ele vai falar de mim? O que meu colega vai falar de mim? E aí eu falo, assim, claro que é todo um processo, né? Mas assim, é todo um processo sair desse lugar. Mas, gente, faz sentido. O seu professor e o seu colega, eles ainda estão ali defendendo uma coisa que tem... sendo que eles não estudaram a outra coisa. Então, eu falo que é o seguinte, muitas vezes eu tenho críticas, tá? Tenho críticas a algumas coisas que eu não gosto, né? Que eu tenho a percepção de que são invasivas demais, né? Mas
eu nem critico mais, assim, totalmente, porque eu nunca estudei, entendeu? Por exemplo, eu acho invasivo demais tratamento com injetáveis. Eu acho, né? Não sei como funciona. Mas eu nunca fui lá estudar, entendeu? Então, pra que eu vou falar que aquilo não funciona? É igual a reposição hormonal. Eu nunca fui a favor total, mas eu nunca vou falar pra pessoa não faça a reposição hormonal, porque eu não estudo reposição. Não é a minha linha de estudo. Ah, mas é porque você não sabe? Não, é porque eu não quero estudar, né? Até dentro disso a gente tem que saber o que é que a gente vai estudar, o que a gente não vai, porque senão o que eu vejo muito em vocês é uma insegurança, né? Uma insegurança no seguinte sentido: nossa, eu não tenho ainda o curso tal, nem o curso do fulano de tal, nem esse, nem esse, nem esse. Como que eu vou começar a atender? E aí eu te falo, você não vai conseguir fazer todos os cursos, porque cada hora surge um novo, entendeu? Então, se você não começar a atender com aquilo que você já tem, você não vai chegar lá, né? Eu tenho alunas que estão lá agora, assim, tem 3 anos que estão fazendo curso de novas formações e nunca abriram o consultório. E aí eu falo, gente, eu já desisti de vocês. Não é que nunca abriram, mas assim, não coloco o foco no consultório porque internamente acham que não fizeram todos os cursos que tinham que fazer. Então, é isso, assim, é você também se conhecer a ponto de saber qual linha você vai seguir, entendeu? Mas como eu falei pra vocês, eu não critico. Eu simplesmente não é a minha praia de estudos, né? Tipo, aí eu tenho uma outra aluna que ela começou a trabalhar mais com essa parte de menopausa, por quê? Porque ela começou a passar por esse momento e ela sentiu muito forte. Ela falou, nossa, isso aqui mexeu muito comigo, eu vou estudar isso, eu quero ajudar as mulheres nesse lugar. E aí ela começou a estudar e aí ela chegou, né, na reposição hormonal. E aí ela me trouxe outra percepção. Ela, olha, Patrícia, não é assim não. Antes da reposição hormonal a gente tem muita coisa pra fazer, a gente tem que ajustar isso, aquilo outro. Eu gostei muito da percepção dela. Achei a percepção dela muito, assim, ética, sabe? Muito realmente da percepção do que é. Então, eu posso não concordar com aquilo, mas não significa que eu vou lá e vou falar que aquilo ali não funciona, porque para algumas pessoas aquilo funciona. Então, é muito importante a gente ter, é um momento justamente por essa mudança agora, desses tempos, que a gente tem que ter muito discernimento, sabe? Discernimento realmente sobre aquilo que faz sentido, né, no todo, assim, aquilo que tá me apresentando, com todas essas evidências, com tudo isso, isso faz sentido onde? Né? Eu vou estudar isso aqui, que legal, isso realmente é o que eu quero estudar, né? Isso realmente faz sentido pra mim e tal. Então, assim, cada pessoa vai caminhar num lugar, cada pessoa vai caminhar por um lugar dentro dessa nova medicina, mas como eu falei, alguns pontos eles são comuns, que é esse do olhar para o ser e não para a doença, do olhar para o todo, né, de perceber que todos os fatores de adoecimento ou todos os fatores de desequilíbrio da vida daquela pessoa importam. Uma medicina mais inclusiva e menos exclusiva, né? Então ela vai incluir mais do que tirar, né? E aí eu falo em todos os sentidos: inclusão das diferenças, inclusão da percepção dos detalhes, né? Mais do que tirar coisas, a gente vai incluir uma medicina que tenha realmente essa busca mais do natural. Então são pontos que eu vejo em comum nessa nova medicina, entendeu? Essa busca do natural, uma medicina mais consciente, uma medicina mais intuitiva, né? Quando eu falo intuitiva, eu falo que é você deixar abrir espaço para usar as outras inteligências que você tem, não só a inteligência intelectual, para você realmente aprender a usar a sua inteligência intuitiva. Então, consciência, intuição, comunidade, né? Compartilhar, trabalhar em rede, tudo isso são aspectos dessa medicina desse novo tempo, entendeu? Mesmo que depende muito do tempo que você está olhando, do mundo que você está olhando. O mundo que eu vejo, ele me traz essa esperança desse caminhar para esse lugar. Mas existe um mundo bélico aí, existem muitos mundos assim, muitos mundos difíceis, né? Inclusive mundos de muito sofrimento. Mas quando a gente se apossa desse conhecimento, a gente pode fazer mais diferença nesses mundos de grande sofrimento, entendeu? Eu falo que é o seguinte: em primeiro lugar, eu vejo que a gente estruturar o nosso atendimento, tá? Assim, então assim, eu estruturo meu atendimento, eu estruturo meu consultório, eu vejo que aquilo ali funciona pra mim, e aí sim eu posso expandir. Aí eu posso fazer um trabalho voluntário, aí eu posso voltar lá pra onde eu vim, de onde eu vim, e fazer realmente um trabalho ali naquele grupo. Então eu posso fazer tudo isso desde o momento em que eu sei do meu caminho já, né? Que eu já me apossei daquilo, e aí eu tenho mais pernas pra fazer diferença no mundo como um todo.
Então é mais ou menos sobre isso, entendeu? Porque quanto mais a gente caminha com consciência, mais a gente vai perceber que a gente não quer fazer só pra gente. A gente quer fazer mais pros outros também. A gente quer fazer, né, assim, um dia desse eu ouvi uma frase que super me tocou, né, assim, mexeu comigo mesmo, gente, porque eu vi que eu ainda preciso melhorar muito. Foi o... Ai, gente, esqueci o nome dele. Tava num podcast, aqueles grupos que fazem podcast, entrevistam pessoas conhecidas, né? Isso, entrevistaram o padre Júlio Lancelotti. Eu nem conhecia ele, eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia nem que era ele, pelo rosto, assim. Mas o que ele tava falando me chamou a atenção. Ele falou assim, cara, a gente precisa evoluir muito. Porque se nós fôssemos humanos mesmo, a gente não teria coragem de olhar para um outro ser humano caído na rua, né, passando fome e não fazer nada. A gente ia achar aquilo absurdo, a gente ia ter assim, uma consciência de achar aquilo tão absurdo que a gente não permitiria que isso acontecesse. E aí o cara falou assim pra ele, isso é a sua opinião, né? Ele falou, não, isso não é minha opinião, é uma percepção de consciência. Olha a sua consciência, se você passa na rua e vê uma outra pessoa caída, passando fome, isso é uma questão de consciência. Então isso é evolução da consciência. Ele falou algo nesse sentido. E aquilo foi uau, né? Eu nunca tinha parado para perceber dessa forma, que realmente a evolução da consciência tem a ver com a inclusão do todo. Enfim, eu acho que eu ainda estou muito longe, mas eu acho que a medicina nova ela vai caminhar para isso também, entendeu? Para essa inclusão do todo. Mas para que a gente possa chegar lá, a gente tem que saber os nossas estruturas, os nossos caminhos. A gente tem que trabalhar internamente para a gente e trabalhar no chão, né? Para que a nossa forma de atender possa se manifestar, né? Para que aquilo que a gente faz, que é o nosso melhor, possa se manifestar. Porque às vezes onde vocês estão, né, trabalhando, você não consegue manifestar o seu melhor atendimento, a sua maior potência, né, de acolher as pessoas, de ter tempo para ouvir, de ter tempo para falar, de poder, né, explicar aquilo assim, esse outro. Semana passada eu atendi uma pessoa e aí eu passei para ela algumas coisas, né, e tal. Ela veio assim, meio que tive que atender urgente, porque ela não quer entrar no tratamento medicamentoso para depressão. E aí a gente conversou muito e tal, eu passei para ela uma meditação, falei para ela fazer todos os dias e passei, né, as outras abordagens de floral e tal e coisa. Aí ontem mandei mensagem para ela, ela falou assim, nossa, ainda nem comprei os florais, porque eu melhorei tanto só com a consulta e com as meditações que eu ainda não lembrei de comprar, sabe? E aí eu falei, gente, olha pra você ver, é isso que é a consulta de vocês, aquela consulta terapêutica, entendeu? Aquilo que você vai e a pessoa sai dali melhor do que ela entrou. Ela sai dali com com chaves que ela fechou na cabeça dela, com coisas que ela fechou na cabeça dela, que vão ajudá-la naquela transição daquele momento difícil que ela tá vivendo, daquele adoecimento. E sim, ela sai com remédio também, porque a gente precisa usar remédios. Como eu falo, não tem nada melhor do que tratar no momento certo, com o remédio certo. Tem nada melhor do que você fazer uma reposição vitamínica quando você tá precisando, né? É nada melhor do que você tomar um antibiótico quando você tem realmente um processo infeccioso grave. Igual meu filho, ele quase nunca toma antibiótico. Semana passada ele adoeceu e eu posterguei começar esse antibiótico, demorei. Na hora que eu comecei, foi assim, sei lá, 12 horas depois ele era outra criança. Então eu falo, gente, não tem nada melhor do que um antibiótico bem indicado. Então não tem nada melhor do que a medicina convencional. Quando ela é bem indicada, como eu falei pra vocês, vou terminar da mesma forma que eu comecei. Não é o problema a medicina convencional. O problema é os limites que ela tem, porque ela não consegue resolver tudo. E a arrogância que muitas pessoas trazem de achar que é o único caminho e que é o caminho mais certo e que só acontece por ali, só se passa por ali as resoluções de saúde e doença. Né? Então, assim, são 2 pontos que a gente precisa trabalhar para o futuro. Tá? Por futuro não, né? Pro momento atual, já pro presente. Tá certo, queridas? Vamos terminar por hoje, então. Tá bom? Ficamos por aqui e amanhã a gente volta.